Oi, oi, pessoal! Estou aqui de volta. Hoje é a nossa terceira aula de farmacologia e fitoterapia. Começo aí agradecendo todo mundo que curte, que segue, que compartilha e que comenta. Hoje eu quero agradecer a Michelle Rubini, a Márcia Regina, o Almir e Simples e Saboroso pelos comentários que deixaram. Muito obrigada. É muito bom ter comentários ali e apoiar e incentivar o que eu estou fazendo aqui por nós. Então, é isso. Se você não se inscreveu no meu canal, se você não me conhece, eu me chamo Victoria Ferreira, eu faço nutrição híbrido na Unicesumar e aqui eu faço um resumo comentado do material da Unicesumar do curso de nutrição. Já está tarde, então por isso que a gente está assim nessa penumbra, mas iremos seguir porque o que conta mesmo é o que vale. Então já deixa aí seu like, já deixa seu comentário e envia para os colegas aí de turma, que vai ser muito bom. Mas, por favor, não esqueça de comentar aqui o que você gostou, o que eu posso melhorar. É sempre muito legal. Vamos lá, então. Nosso terceiro capítulo, nossa terceira unidade, fala de fármacos que atuam no metabolismo glicêmico e lipídico. Bom, doenças crônicas não transmissíveis, também conhecidas, são síndromes metabólicas que podem ser diabetes ou dislipidemias, né? São desenvolvidas, o desenvolvimento, o agravamento e o início quase que exclusivamente aos hábitos de vida, né? Quase exclusivamente, porque a gente tem aí a diabetes mellitus tipo 1, que está mais voltada para a genética. Hormônios pancreáticos, nós temos a insulina e o glucagon, o controle, eles fazem o controle da glicemia. Bom, a insulina e o glucagon, eles são produzidos e excretados no pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans. As células beta produzem a insulina e as células alfas o glucagon. O nível de glicemia é facilmente obtido e proporciona orientação acurada sobre o equilíbrio de insulina e hormônios contrarreguladores. Esse equilíbrio normalmente mantém os níveis de glicemia dentro de uma faixa estreita entre 70 e 120 mg por decilitro, independente da ingestão recente de alimentos. Entretanto, deve-se observar que quadros de hipoglicemia, uma vez que esses temas, como central e cardíaco, dependem de um suplemento constante de glicose para seu funcionamento. Lembrando, então, aí que hipoglicemia é a queda, a glicemia muito baixa. Hiper seria muito elevada, hipoglicemia muito baixa. Então, a gente tem que observar porque o sistema central e o sistema cardíaco dependem de glicose constantemente para o funcionamento apropriado. Por outro lado, a hiperglicemia crônica é tóxica para numerosas células e tecidos, provocando quadros de diabetes mellitus. Diabetes, então, é a elevação da glicemia, é uma deficiência absoluta ou uma deficiência relativa da insulina, né? Que pode ser aí, dependendo da excreção da insulina, né? Do pâncreas, ou pode ser também algo relacionado com a absorção da insulina. Tem um nome para isso, mas eu não vou lembrar agora. Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Então, a diabetes mellitus tipo 1, mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens, mas algumas formas latentes podem ocorrer mais tardiamente. A doença é caracterizada por deficiência absoluta de insulina devido à destruição das células. A predisposição genética ao diabetes tipo 1 está fortemente mapeada no lote do antígeno leucocitário humano, também conhecido como complexo principal de histocompatibilidade, que codifica proteínas envolvidas na apresentação de antígenos. Outros lotes genéticos contribuem fracamente para o diabetes tipo mellitus 1. Os diabéticos tipo 1 necessitam de insulina exógenas para evitar a hiperglicemia grave e o estado catabólico cetoacidose, ameaçador à sobrevivência. Então, a diabetes tipo 1, a gente precisa, ele não produz a insulina, então a gente precisa de insulina, oh meu Deus,
Então, a gente precisa de insulina exógena, ou seja, de fora para dentro, né? A gente precisa suplementar a insulina, não é esse nome, né? Suplementar, mas agora me faltou. Para evitar a hiperglicemia, ou seja, a queda de glicose, a falta de glicose no circulante, né, no corpo. Diabetes mellitus tipo 2. Síndrome com característica influenciador genético, idade, obesidade e resistência periférica à insulina, em vez de processos autoimunes. Em geral, a doença se desenvolve no modo gradual, sem qualquer sintoma no início. A progressão para o diabetes tipo 2 frequentemente começa com um estado de resistência à insulina. Resistência à insulina era o que eu queria falar aqui. Pode ser o que causa aí a diabetes, né? A deficiência absoluta ou a deficiência relativa, que tanto pode ser a resistência à insulina como a falta da produção da insulina. Voltando. A progressão para o diabetes tipo 2 frequentemente começa com o estado de resistência à insulina, com o aumento da idade e de peso. Os tecidos que antes eram normalmente responsivos à insulina se tornam relativamente refratários à ação do hormônio e necessitam de níveis aumentados de insulina para responder de modo apropriado. Diabetes gestacional. Durante a gravidez, a placenta e os hormônios placentários criam uma resistência à insulina, que se torna mais pronunciada no último trimestre. O diabetes gestacional não controlado pode causar macrosomia fetal, maior do que 4 quilos, lembrando aí da nossa última disciplina. Pode causar macrosomia fetal, corpo anormalmente grande, distocia do ombro, dificuldade no parto, bem como hipoglicemia neonatal. Dieta, exercício e administração de insulina são eficazes nessa condição. Aqui eu só coloquei como uma forma de conhecimento mesmo. 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, tá? Só por falta de conhecimento, e quem tiver aí no Instagram quiser falar sobre, é uma boa data. Tratamento da diabetes. O tratamento não tem cura, ele tem fármacos para aliviar os sintomas e também o estilo de vida do diabético, né? Aliviar os sintomas da hiperglicemia, açúcar elevado no sangue, a educação nutricional e a prática de exercícios. No diabetes tipo 1, a correspondência entre o aporte de calorias e a dose de insulina é muito importante. No diabetes tipo 2, a dieta é direcionada para a perda de peso, a redução da pressão arterial e o risco de aterosclerose. O exercício proporciona múltiplos benefícios a pacientes portadores de diabetes, porém, pode ser necessário um ajuste de dose dos medicamentos hipoglicemiantes para evitar a hipoglicemia relacionada ao exercício. Os fármacos utilizados para diabéticos, né? O principal objetivo da terapia farmacológica consiste em normalizar os parâmetros metabólicos, como a glicemia, reduzindo o risco de complicações a longo prazo. O tratamento é diversificado e, em primeiro lugar, os pacientes obesos devem empenhar-se em reduzir o peso corporal e aumentar a prática de exercícios físicos, a fim de melhorar a sensibilidade à insulina. Dispõe-se de agentes terapêuticos para modificar a maior parte das etapas do processo de regulação homeostásia da glicose. A insulina. A insulina foi, em 2021, ela completou 100 anos da sua descoberta e ela foi a primeira proteína cuja a sequência de aminoácidos foi identificada. Outra informação que talvez não seja relevante aí para o curso, né? Não seja relevante para as provas, mas é muito legal a gente ter esse conhecimento. A insulina é um hormônio proteico, ela tem uma secreção contínua pelo pâncreas, pelas células beta das ilhas de Langer. Ambos são armazenados e liberados juntos em proporções idênticas. O principal fator que controla a síntese e a secreção da insulina é a concentração de glicose no sangue. Uma vez que as células
pancreáticas respondem tanto à concentração absoluta de glicose quanto às suas alterações. Além da glicose, sabe-se que estímulos distintos, como aminoácido, principalmente arginina e leucina, ácidos graxos, o sistema nervoso parasimpático e incretinas, especialmente GLP-1 e o GIP, também estão relacionados à liberação da insulina. Estímulo para a secreção. Ao entrar no pâncreas, a glicose, por meio do transportador GLUT2, aumenta seu metabolismo em razão de ATP e ADP, adenosina trifosfato e adenosina difosfato intracelular, que estimula a secreção de insulina. A razão ATP-ADP modula a atividade de um canal de potássio sensível à concentração de ATP. Esse fechado permite a abertura do canal de cálcio, que, aberto, aumenta a concentração intracelular do cálcio, resultando na liberação da insulina. No fígado, a insulina aumenta a atividade da glicoquinase, mediando assim a fosforilação e o sequestro da glicose nos hepatócitos. Esse suprimento aumentado de glicose no hepatócito fornece a energia necessária para a síntese de glicogênio, glicólise e síntese de ácidos graxos. E aqui eu coloquei, né? Vamos lembrar o que é o glicogênio. O glicogênio é o armazenamento de glicose nos músculos e do fígado. A glicólise é a quebra da glicose para a produção de energia. É bom lembrar que tudo que tem o lise é a quebra. Então, a glicólise só pode ser a quebra da glicose. E a síntese de ácido graxo. E síntese é a produção. É a produção de gordura a partir de moléculas de carboidrato e de outras substâncias. Então, quando eu leio lise, eu tenho quebra. Quando eu leio síntese, eu tenho produção. Então, a glicose é a quebra da glicose, e quando eu tenho a síntese de ácidos graxos, é a produção de ácidos graxos. No músculo esquelético, a insulina estimula a translocação do transportador de glicose responsivo à insulina, o GLUT4, das vesículas intracelulares para a superfície celular, facilitando a captação tanto da glicose quanto dos aminoácidos, promovendo a síntese proteica e armazenamento da glicose, respectivamente. Então, a gente tem vários GLUT, a gente tem o GLUT4. Esse GLUT4 é o transportador no músculo esquelético. Então, quando eu falo de músculo esquelético, eu lembro do GLUT4. Já quando eu vou falar aqui, ó, do pâncreas, quando eu falo do pâncreas, eu falo de GLUT2. No tecido adiposo, a insulina promove a expressão da lipoproteína lipase, que hidrolisa os triglicerídeos a partir das lipoproteínas circulantes para captação nos adipócitos. Uma vez no interior da célula adiposa, glicose e ácidos graxos são armazenados predominantemente na forma de triglicerídeos. Lembrando, então, que são os triglicerídeos, são também encontrados em alimentos, eles são essenciais para armazenamento e fornecimento de energia. Degradação da insulina. A insulina apresenta uma meia-vida de 5 a 6 minutos, devido à extensa depuração hepática e excreção renal. Em geral, o fígado depura cerca de 60% da insulina circulante, liberada pelo pâncreas. Em virtude de sua localização como um sítio terminal do fluxo sanguíneo de veia porta, ao passo que os rins removem 35 a 40% do hormônio endógeno. O hormônio endógeno é que vem de dentro, a produção do nosso corpo. Isso é falando sobre a degradação da insulina. Tipos de insulina. Nós temos a insulina de ação curta. Tem uma ação após 30 minutos de administração com pico de 2 a 3 horas. Recomenda ser injetada a 30 a 45 minutos ou mais antes da refeição para minimizar o desequilíbrio. Insulina de ação rápida. Possui ação rápida de 4 a 5 horas. Permite a administração de insulina imediatamente antes da refeição. Insulinas de ação intermediária e de ação longa. A insulina NPH tem início de ação de cerca de 2 a 5 horas e duração de 4 a 12 horas. Esse efeito é obtido por meio da combinação da insulina com
protamina. Sistema de administração de insulina. Padrão. O modo padrão de insulinoterapia consiste em sua injeção subcutânea com agulhas e seringas convencionais descartáveis. Injetores portáteis do tipo caneta para facilitar as múltiplas injeções subcutâneas de insulina, particularmente durante a insulinoterapia intensiva. Foram desenvolvidos injetores portáteis do tamanho de uma caneta que contém cartucho de insulina e agulha substituível. Dispositivo de infusão subcutânea contínua de insulina. Os dispositivos de infusão subcutânea contínua de insulina consistem em bombas externas para a administração de insulina, programadas a partir dos resultados de automonitoração do nível de glicemia. Complicações da insulinoterapia. Hipoglicemia. Lembrando que hipo é a queda baixa, né? Normalmente ocorre logo após a administração. Gente, o que tá... Eu sempre olho, mas sempre passa algum. Normalmente ocorre logo após a administração ou consumo inadequado de carboidratos e esforço físico, sendo revertida com a administração de soro glicosado. Alergia à insulina. Constitui uma reação de hiperglicemia do tipo imediato e sua condição rara em que a urticária local ou sistêmica resulta na liberação de histamina por mastócitos teciduais sensibilizados por antígenos IgE anti-insulina. Olha aí, todos os nossos últimos matérias surgindo. Monócitos, IgE, histamina, tudo surgindo aí para lembrar que tudo está conectado, a gente precisa lembrar de tudo. Resistência à insulina. A incapacidade da insulina em quantidades normais de produzir a resposta esperada é descrito com resistência à insulina. A sensibilidade à insulina é afetada por muitos fatores, incluindo idade, peso corporal, nível de atividade física, doenças e medicamentos. Secretagogos da insulina. Gente, por que não usa secretadores de insulina ou qualquer coisa do tipo, né? Meu Deus. Sulfonilureais. Esses nomes me quebram, desculpa, gente. Fármacos classificados como secretagogos de insulina, pois promovem a liberação de insulina das células beta do pâncreas. As sulfonilureias foram desenvolvidas após a observação casual de um derivado de sulfonamida, utilizado no tratamento de febre tifoide causava hipoglicemia. Estão disponíveis no mercado diversas versões. O mecanismo de ação estimula a liberação da insulina das células betas do pâncreas, uma vez que se ligam ao seu receptor pancreático, inibindo o canal de potássio de ATP dependente, sendo um efeito análogo a períodos pós-prandiais descritos anteriormente. Pós-prandiais é pós-refeição. Atualmente temos duas gerações de classe do sulfonilureias. Primeira geração, tolbutamida, cloprapida. Gente, eu não vou ler isso não. Tenho condições, olha aqui, tá bem aqui, para vocês lerem. Opa, apareceu um C aqui. Redução da produção hepática de glicose. Quem faz a redução da produção hepática de glicose são as biguanidas, que o mais conhecido é a metformina. Mecanismo de ação. A produção hepática da glicose pode estar anormalmente elevada no diabetes tipo 2. Assim, o mecanismo da metformina... Peraí, rapidinho, gente. Mecanismo de ação. A produção hepática de glicose pode estar anormalmente elevada no diabetes tipo 2. Assim, o mecanismo da metformina é diminuir a síntese hepática da glicose por meio da ativação de enzima regulatória PQAM.
Ao ativar essa enzima, o fármaco inibe o processo conhecido como gliconeogênese, a síntese de ácidos graxos e a produção do colesterol. Além deste efeito hepático, a metformina também melhora a captação da glicose no músculo periférico. Farmacocinética. Lembrando que a farmacocinética é o estudo da absorção, é o estudo de todo o caminho que o fármaco vai fazer, desde a sua ingestão até a sua excreção. A metformina é bem absorvida por via oral, possui meia-vida de 1h30 a 3 e não se liga a proteínas séricas e não é biotransformada. A excreção pela urina na forma de composto ativo. Lembrando, então, o que é a gliconeogênese? É a produção de glicose a partir de fontes não glicídicas, como aminoácidos e gliceróis. Ela serve aí para nos ajudar quando a gente está em períodos de jejum e sono. Lembrando que nosso corpo precisa de glicose o tempo todo. Efeito adverso, que podem ocorrer: leve desconforto gastrointestinal, acidose lática e má absorção da vitamina B12. Inibidores da absorção intestinal de glicose. Os inibidores de alfa-glicosidade são bloqueadores do amido. Deste modo, retardam a absorção dos carboidratos da dieta ao inibir as enzimas alfa-glicosidades da borda da escova intestinal. Ao aumentar o tempo necessário para a absorção dos carboidratos complexos, os inibidores de alfa-glicosidade reduzem o pico pós-prandial de glicemia. Os inibidores de alfa-glicosidade mostram-se efetivos quando tomados com as refeições, mas não em outros horários. Os inibidores de alfa-glicosidade podem ser usados como monoterapia ou terapia adjuvante. Não apresentam risco de causar hipoglicemia e têm maior utilidade em hiperglicemia pós-prandial e para diabéticos de início recente, com hiperglicemia leve. Os efeitos colaterais proeminentes dos inibidores de alfa-glicosidade consistem em flatulência, diarreia e dor abdominal e resultam do aparecimento de carboidratos não digeridos no cólon, que são então fermentados em ácidos graxos de cadeia curta com liberação de gases. Agora a gente vai falar de lipídios. Os lipídios são partículas insolúveis essenciais para diversas funções, como sistema hormonal, biogênese das membranas, manutenção das membranas. O excesso pode acarretar em doenças cardiovasculares. Como é que a gente atinge esse excesso? Através de dieta, sedentarismo e número limitado de causas genéticas. Transportadores de lipoproteínas. Existem 4 principais classes de lipoproteínas, que diferem quanto à proporção relativa dos lipídios no núcleo e no tipo de apoproteínas. Diferentes tipos de apoproteína A e apoproteína B. A base para sua classificação é HDL, contém apoproteína A1 e apoproteína A2. LDL contém apoproteína B100. VLDL contém apoproteína B100. Quilomicrons contém a proteína B48. Aqui a gente tem, né? HDL é High Density. Então, é o HDL bom. O HDL é o bom em termos, né? O LDL seria o ruim, que é Low Density Lipoproteinase. E o VLDL é Very Low Density Lipoprotein. Então, seria High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein, Very Low. Então, seria... Esse aqui é baixo, esse aqui é muito baixo. Só para a gente entender aí melhor, né? Essas lipoproteínas executam o transporte de lipídios do organismo, seja pela via exógena ou endógena. Essas lipoproteínas executam o transporte dos lipídios do organismo, seja pela via exógena, quilomicrons, ou endógenas, HDL, LDL, VLDL. Os distúrbios metabólicos que envolvem a elevação em qualquer espécie de lipoproteína são denominados
Dislipidemias, sendo consideradas um dos principais fatores de risco ao desenvolvimento de problemas coronarianos, necessitando, assim, de tratamento adequado. O risco aumentado de mortalidade cardiovascular está mais estreitamente ligado a níveis elevados de colesterol LDL e a níveis diminuídos de colesterol HDL. Além disso, a hipertrigliceridemia representa um fator de risco. Então, a gente tem que dissociar então, muita, triglicerídeos, demia quer dizer que é uma doença. Dislipidemias, a gente tem hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia mista, distúrbio de metabolismo das HDL. Aí tem as primárias e as secundárias, dietas e genética, né? A aterosclerose constitui a principal causa de morte direta ou indireta. Sua fisiopatologia está relacionada ao metabolismo de lipoproteínas, que contém apolipoproteínas B100, sendo elas as lipoproteínas de baixa densidade, o LDL. As lipoproteínas de intensidade intermediária, IDL, e as lipoproteínas de intensidade muito baixa. Os componentes celulares nas placas ateroscleróticas consistem em células espumosas, que são macrófagos transformados, e células musculares lisas repletas de éteres de colesterol. O ateroma é uma doença focal da camada íntima de artérias do tamanho médio e grande. As lesões se envolvem durante décadas e, durante a maior parte desse tempo, são clinicamente silenciosas. A ocorrência de sintomas sinaliza doença avançada. A hipercolesterolemia familiar é um subconjunto da dislipidemias associada a um defeito genético na expressão dos receptores LDL na membrana do tecido. Os fármacos utilizados no tratamento da dislipidemia primária são descritos adiante. Fármacos redutores de lipídios. A decisão quanto ao uso de terapia farmacológica para hiperlipidemia se baseia no defeito metabólico específico e no seu potencial de causar aterosclerose ou pancreatite. A dieta deve ser mantida para a obtenção de todo o potencial do esquema farmacológico. A terapia medicamentosa é usada complementarmente às medidas dietéticas e à correção de outros fatores de risco cardiovascular modificados. Os principais agentes usados clinicamente são estatinas, fibratos, inibidores de absorção de colesterol, ácido nicotínico e óleo de peixe. As estatinas, a conversão de HMG-CoA a ácido mevalônico é uma das etapas mais importantes da síntese de colesterol, sendo medidas pela enzima HMG-CoA redutase. Deste modo, os medicamentos dessa classe, como simvastatina, lovastatina e pravastatina, são inibidores competitivos específicos e reversíveis da HMGA-CoA redutase. A inibição de HMGA-CoA redutase resulta na ativação de proteínas de ligação dos elementos reguladores de esteroides 2, ou SREBP2, sendo este considerado um fator de transcrição regulatória dos receptores de LDL. Este aumento na expressão dos receptores de LDL resulta no aumento de sua captação intracelular e, consequentemente, diminuição da concentração circulante. Aqui, ó, farmacocinética, lembrando que é o estudo da absorção, distribuição, metabolismo e excreção do fármaco.
A farmacocinética da estatina, ela possui meia vida útil, 1 a 3 horas, a absorção quase completa, efeito de primeira passagem hepática, eliminação pela urina. Lembrando dos efeitos da primeira passagem hepática, modificação do medicamento durante a passagem pelo fígado, antes de entrar na circulação sistêmica. Os efeitos adversos da estatina são leves, e os efeitos sérios são raríssimos. Fibratos. Classe relacionada à redução acentuada de lipoproteína VLDL e, consequentemente, dos níveis séricos de triglicerídeos e LDL e aumento do HDL. Apresenta mecanismo de ação complexo, como o aumento da transcrição das lipoproteínas lipase, ApoA1 a ApoA5, que apresentam como função a captação hepática do HDL. Do LDL. Além dos efeitos sobre lipoproteínas, os fibratos reduzem a proteína C reativa e o fibrogênio plasmático. Aumentam a tolerância à glicose e inibem a inflamação da musculatura lisa vascular por inibição da expressão do fator da transição nuclear, NF-kB. Estão disponíveis vários derivados do ácido fíbrico, fibratos, incluindo bezafibrato, ciprofibrato, gemfibrazolir, fenofibrato e clorifibrato. Gente, desculpa mesmo, eu sou terrível com esses nomes. Farmacocinética, meia vida de 1 hora e meia, absorção quase completa, efeito de primeira passagem hepática, eliminação na urina. Efeitos adversos são raros. Fármacos que impedem a absorção do colesterol. Esta classe são resinas que se ligam aos ácidos biliares do intestino delgado, formando um complexo resina-ácido biliar que não pode ser absorvido, sendo assim eliminado nas fezes. Esta diminuição da absorção dos ácidos biliares resulta na regulação e aumento hepático da enzima 7-alfa-hidroxilase, responsável pela síntese de ácidos biliares. Deste modo, com o aumento da síntese de ácidos biliares, ocorre o aumento na expressão dos receptores LDL e, consequentemente, diminuição desta lipoproteína circulante e redução nos níveis de colesterol. Os 3 sequestradores de ácido biliares disponíveis são colestiramina, colestevelan, colestipol. Esses fármacos apresentam eficácias semelhantes e produzem redução de até 28% no nível de LDL em concentração terapêutica. Farmacocinética, horário programado para que esse esteja no intestino delgado depois de uma refeição. Então, ele tem que fazer todo o trajeto desde a boca até o intestino delgado antes de que a comida esteja lá. Efeitos adversos. Segurança satisfatória, poucos efeitos adversos ou nenhum. Evitar resinas em pacientes com diverticulite. Ácido nicotínico. A niacina ou ácido nicotínico, vitamina B3, apresentam a diminuição das concentrações plasmáticas de LDL e triglicerídeos, além de apresentar um aumento no HDL. Seu mecanismo está relacionado ao aumento de receptores acoplados à proteína G nos adipócitos, sendo que este estímulo pela niacina diminui a atividade da lipase sensível a hormônios dos adipócitos, resultando em menor catabolismo dos triglicerídeos dos tecidos periféricos e, portanto, em fluxo diminuído de ácidos graxos livres para o fígado. Farmacocinética. O uso farmacológico da niacina exige grandes doses, 1.500 a 3.000 miligramas por dia. É excretado na urina em forma inalterada, bem como na forma de vários metabólitos. Um deles, a N-metilnicotinamida, cria uma retirada dos grupos metilas, o que pode, algumas vezes, resultar em macrocitose eritrocitária, semelhante à deficiência de folato ou de vitamina B12.
Efeitos adversos. Além do rubor e do prurido, os efeitos adversos importantes da niacina consistem em hiperuricemia, comprometimento da sensibilidade à insulina, hepatotoxicidade e possibilidade de miopatia induzida por estatinas. O comprometimento da sensibilidade à insulina pode levar ao desenvolvimento de diabetes em pacientes de alto risco. E a niacina deve ser utilizada com cautela em pacientes diabéticos. Raramente, a niacina pode provocar miopatia, náuseas e desconfortos abdominais. Óleo de peixe. Quinto e último, para tratar a displicidemia. Meu Deus, gente, esses nomes me matam. Os ácidos graxos ômega 3, o ácido... Aí, aqui eu vou abrir um parênteses. Ácido graxo ômega 3, o EPA e o DHA, também conhecidos como os óleos de peixe, mostram-se efeitos na redução em até 50% dos níveis plasmáticos de triglicerídeos nos pacientes que apresentam hipertrigliceridemia. O provável mecanismo de redução dos triglicerídeos envolve a regulação de fatores de transcrição nucleares, incluindo o SRBP1C, PPAR-alfa, produzindo uma redução na biossíntese de triglicerídeos e um aumento da oxidação dos ácidos graxos no fígado. Em geral, os ácidos graxos ômega 3 são acrescentados ao tratamento quando as concentrações plasmáticas de triglicerídeos ultrapassam 500 mg por decilitro. A influência do uso do ácido graxo ômega 3 sofre o desfecho clínico não está bem definida. A diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular de 2003 apresentou estudos clínicos que demonstram que a suplementação com óleo de peixe, que inclui de 2 a 4 gramas de EPA e DHA ao dia, pode diminuir os níveis de triglicerídeos em até 25 a 30%. Aumentar discretamente os níveis de HDL colesterol de 1 a 3% e elevar os de LDL colesterol em 5 a 10%. Também relatou que a capacidade de reduzir os níveis de triglicerídeos depende da dose, com uma redução aproximada de 5 a 10% para cada 1 grama de EPA e DHA consumida ao dia. E é maior nos indivíduos com níveis basais mais elevados de triglicerídeos. Tratamento dietético da hiperlipoproteinemia. O tratamento farmacológico deve vir acompanhado de uma boa dieta. Uma vez que o consumo excessivo de sacarose e, em particular, a frutose, aumenta as VLDL, Very Low Density Lipoprotein, ou seja, proteínas de muito baixa densidade. O álcool pode causar hipertrigliceridemia significativa ao aumentar a secreção hepática de VLDL. Durante a perda de peso, os níveis de LDL e VLDL podem diminuir muito, ficando abaixo daqueles que podem ser mantidos durante o equilíbrio calórico neutro. Portanto, a conclusão de que a dieta é suficiente para o tratamento só é possível após a estabilização do peso corporal durante pelo menos um mês. As recomendações gerais consistem em limitar as calorias totais provenientes das gorduras de 20 a 25% do consumo diário, as gorduras saturadas a menos de 7% e o colesterol a menos de 200 mg por dia. Com esse esquema, são obtidas reduções dos níveis séricos do colesterol na faixa de 10 a 20%. Não aguento quando eu vejo isso aqui. De 10 a 20%. Recomenda-se o uso de carboidratos complexos e fibras com predomínio de gorduras cis-monoinsaturadas, a redução do peso corporal, a restrição calórica e a abstinência de álcool são particularmente importantes em pacientes com níveis elevados de VLDL e ILDL. Aqui eu botei a resposta novamente dos exercícios, porque eu acredito que seja bem legal a gente ler a resposta do exercício. Ah, não quero fazer o exercício e tal.
mas eles trazem algumas coisinhas bem interessantes, não sei porque que está bloqueando aqui, não, vocês não estão vendo todas as respostas. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Foi muito bom mais essa aula com vocês. Me faz estudar e eu espero que ajude você também a estudar. E deixa aqui o seu comentário, dá o seu joinha, ativa o sininho, sei lá. Tudo isso aí que o pessoal pede para vocês, eu também vou pedir agora. Um beijo grande, cheiro para você e até a nossa próxima aula.